Porque o Bolsonaro, ele representa o porão da ditadura. Nós sempre tivemos as pessoas, general legalista, né? A gente tem aquele general erudito, que sabe citar lá, coisa em latim e grego e tal. O Bolsonaro era o idiota útil que estava disposto a ir lá no impeachment da Dilma e defender o Ustra. Era o cara que estava disposto a falar assim, torturou mesmo e tinha que ter torturado mais. A Dilma, ela não só mexe com a burguesia, ela também mexe com as Forças Armadas. Tudo que o Lula tinha de botar panos quentes, não promover uma justiça de transição para justiçamento do que foi a ditadura militar, a Dilma solapa com a Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade começa a pegar muitos sobrenomes muito famosos e vincular com os porões da ditadura. É nesse momento que as Forças Armadas começam a alçar o Bolsonaro como presidenciável. Porque o Bolsonaro estava disposto a defender a parte mais sórdida da ditadura. O Bolsonaro, antes da Comissão Nacional da Verdade, era só um parlamentar de baixo clero. Era só um idiota útil que estava lá, mais um dos centrão fisiológico que estava advogando em causa própria. Esse vínculo com as Forças Armadas é o que faz com que ele se torne esse candidato possível, né? E foi com o apoio das Forças Armadas, patente, que o Bolsonaro conseguiu adquirir a popularidade que ele adquiriu. E, novamente, lembra que eu falei que o Collor não era particularmente o candidato da burguesia, mas era o candidato que a burguesia viu que era capaz de derrotar? Foi a mesma coisa que aconteceu com... O Bolsonaro não era o candidato da burguesia. Não, eu acho que o pessoal torcia o nariz, cara, mas fala, putz, é ele que a gente tem aí. Ele é capaz de... A gente consegue controlar ele, e ele é capaz de derrotar um projeto mais popular. E por que fica muito claro que o Bolsonaro é capaz de ser controlado? Eu não sei se você já viu a entrevista dele de 99, 2000. Ele era um cara que tinha mais o ponto de vista da teoria econômica e da forma de se aplicar a economia da ditadura militar. Sim, ele era um estatizante. Não era não queria privatizar. Ele defendia. Ele chegou a elogiar o Chaves. Quando o Chaves ganha a eleição na Venezuela, ele elogia porque o Chaves é militar e estatizante. Então. Agora o Bolsonaro... Essa mudança foi só para acomodar mesmo os interesses? Foi só para acomodar. Porque aí o Bolsonaro ele não tá nem aí pra política econômica. De novo, ele era um cara que advogava em causa própria. Era um cara que era do centrão fisiológico. É fisiológico porque advoga em causa própria. Vai de acordo com as necessidades de quem tá pagando mais. É isso. Você vê que o discurso dele é completamente diferente agora. A gente quer liberalizar, quer fazer a economia ser liberal. Apoia o Milei, que é o cara da motosserra, tá cortando o ministério, tá? É um giro de... O Bolsonaro não se reconheceria vendo ele falar na década de 90 e no começo dos anos 2000. Então, novamente, a burguesia vê nele um cara capaz de derrotar um projeto mais popular, ou um projeto que estava atravancando as reformas neoliberais, e um cara bem fácil de controlar para os seus interesses. Assim que a Dilma cai, a gente vê todos os projetos que não estavam passando com a velocidade que a burguesia queria. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, novo ensino médio. Eu não vou lembrar de todos agora aqui, mas, enfim, todas essas reformas que foram passadas a toque de caixa. Foi uma coisa impressionante. O governo Temer era reforma atrás de reforma atrás de reforma, destruindo o CLT, liberalizando a economia, avançando privatização, aumentando a desigualdade da educação pública em relação à educação privada. Foi uma coisa de louco. Não preciso nem falar do governo Bolsonaro, né? Não é o tema de hoje. E a gente chega no Lula 3, que é o que você queria falar. O que a gente tem visto no Lula 3? E, de novo, eu dei mais atenção para a parte histórica porque é o meu forte. Tá. Mas tem algumas coisas que a gente consegue observar aqui. A primeira coisa é, o governo Lula 3, ele chega principalmente com a retórica de não ser o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele... Tem isso, eu sou o contrário de tudo isso. Exatamente. É muito isso. Você elegeu em cima disso. Muito parecido com a tática do Joe Biden, que é o cara que tem um carisma de uma colher amassada e consegue ganhar a eleição do Trump dizendo, eu não sou o Trump. O Lula ganha muito baseado na memória histórica do lulismo e baseado no eu não sou esse cara. E o que fez o Bolsonaro perder a eleição, Vilela, na moral, foi a pandemia. Ah, sim. Se o Bolsonaro tivesse falado assim, galera, toma uma vacina e usa uma máscara, ele tinha ganhado. Com certeza. Ele falou que foi a Zambelli. A Zambelli pode ter. A Zambelli jogando CS lá, né? Andando com a arma. Exatamente. A Zambelli pode ter atrapalhado, mas foi a pandemia. Foi a pandemia. Jogou uma pá de cal. É que ele é conveniente pro Bolsonaro falar, não fui eu, foi os outros. Mas enfim, foi a pandemia. Boa imitação. O pessoal do meu chat... O pessoal do meu chat elogia... Tô impressionado. A imitação do Lênin é horrível. É horrível, Faz aí. Não. Que isso? Parece o Alf, o teimoso, lembra? Parece o Alf. O Bolsonaro é uma mistura de língua presa, sotaque do interior paulista e um pouco de rouquidão e arroto de pimentão, assim, que tá voltando do almoço.
Então vamos fazer. Tem que ser uma mistura de todas essas coisas. Meu chat adora a minha imitação do Bolsonaro. Eu faço sempre que eu posso. O Bolsonaro... Onde que eu tava? Me perdi. A gente tava falando que o Lula era exatamente o contrário do Bolsonaro, muito... que nem o Biden e tal. E o Bolsonaro se elegeu muito... não se elegeu por conta da pandemia, com certeza. Sim. Com certeza foi isso. E aí o Lula chega com bases... Foi apertado pra caramba, né? Foi. Ele chega com bases muito frágeis, o Lula. E o que acontece ao longo de todos esses anos é que, principalmente depois do Lula ganhar 2002, o PT para completamente de disputar a consciência das militâncias. Ele substitui paulatinamente o militante pelo eleitor. Tanto que o André Singer, que foi até citado pelo Decache no debate aqui, ele diz que existe uma divisão entre petismo e lulismo por volta de 2006. Lembra que eu falei que hoje o PT é muito associado com o Norte e Nordeste, mas antes não era. Antes eram os grandes centros urbanos do Sul e Sudeste. Acontece isso? Acontece por conta dessa virada de petismo para lulismo. Mas não é porque também pelos planos assistenciais e tal? Foi justamente isso. O PT, o Lula, né, no governo dele, começa a fazer essas políticas de mais acesso ao crédito, de construção de cisternas e transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste também. Faz a política de valorização do salário mínimo, o Bolsa Família, que é um tremendo de um sucesso. Isso tudo vai fidelizando o eleitorado na figura do Lula, mas é um eleitorado que não tem a ideologia de esquerda. O Lula vira o paizão, né? Eu não quero simplificar tanto, mas a gente consegue ver isso muito nas pesquisas eleitorais quando o Lula foi preso. Que era assim, em quem que você vai votar? Lula. E se o Lula não estiver disponível? Bolsonaro. Nossa! Muitos eleitores. E qual a explicação? A explicação é que a consciência dessa pessoa não foi disputada. Ela não tem a ideologia de esquerda. Ela é fiel às políticas econômicas do Lula. Personalista. E isso o André Singer chama de lulismo. Mas é mesmo. E é isso que a gente fala, que os militantes foram sendo substituídos por eleitores. Mas não é culpa do Lula também? Ele ter jogado pra ele só essa ideia do Salvador? Então, Vilela, é aí que tá. Por isso que eu não quero pessoalizar tanto. Lembra que eu falei que é um jogo duplo muito delicado? Se o Lula continua mobilizando bases sindicais, continua mobilizando bases populares, movimento estudantil, quanto de base ele consegue construir para governar? Você entende o jogo aqui? Se ele quer governar construindo bases com a direita, que é sempre maioria na Câmara, e sempre vai ser, tá? Sempre vai ser? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Não existe a menor chance da esquerda construir maioria. Por quê? Porque a direita é representante dos interesses da burguesia e a burguesia detém o que é mais importante na sociedade, que é o poder econômico. 360 e poucos deputados Nunca teve maioria? Nunca. Esquerda? 360 e poucos deputados de 516 são da bancada do boi. Por quê? Porque a bancada do boi compra. E a bancada evangélica crescendo cada vez mais. Crescendo pra caramba. Bancada da bala crescendo pra caramba. Bancada do banco crescendo pra caramba. Nos Estados Unidos também, não? Mesma coisa. Ou lá é mais balanceado? Nos Estados Unidos a gente pode dizer que não existe esquerda institucional, né? A gente tem a direita conservadora e a direita liberal. Entendi. Não dá pra dizer que os democratas são social-democratas como o PT foi. Ou como o PT é ainda, né? Os democratas têm ficou difícil isso, né? Os democratas têm social-democratas dentro deles. Por exemplo, o Bernie Sanders. O Bernie Sanders é um social-democrata, mas o Partido Democrata é um partido de direita e que em qualquer outro lugar do mundo seria um partido de extrema-direita, não tem a menor dúvida disso. O Obama, ele pode ter um sorriso bonito, mas ele foi o que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos, destruiu completamente a Líbia. Clinton. Bombardeou a Somália e o Iêmen, precipitou a guerra da Síria, brutalidade tremenda. É aquele desenho que o pessoal faz, a diferença do bombardeiro. O bombardeio com bandeira LGBT. Exatamente, é só isso. É só isso, gente. Tá. Então, debater Estados Unidos e como a esquerda foi destruída nos Estados Unidos... Essa imagem, vê se acha pra gente. Republicanos e democratas, né? A política dos Estados Unidos é um tema muito interessante, mas para outro dia. Entendi. No caso do Brasil, a gente nunca vai ser maioria. E o PSDB nisso te atrapalha nessa explicação? O PSDB aparece como nessa disputa? Porque ele rivalizou com o PT durante um bom tempo, né? Pois é, o PSDB ele surge como um partido social-democrata, inclusive isso está no nome, surge com bases intelectuais de esquerda social-democrata, mas ele é uma dissidência do PMDB, não? Eu acho que é. Acho que é, né? É uma dissidência do PMDB, sim. Ou de algum outro partido Eu não me lembro muito bem, mas o que acontece é que... Você acha isso, Lênin? O PSDB se torna o partido que representa as classes médias com o tempo. Tá. Então ele começa a virar o partido de representação arquetípica da pequena burguesia. O que acontece é que o PSDB é engolido pelo bolsonarismo. Depois? O PSDB ele perde completamente a sua capacidade
de disputar as eleições, principalmente porque parte dele adere ao Lula e parte dele adere ao Bolsonaro. A gente vê no caso o Alckmin agora é vice do Lula e o Dória era Bolsodória, né? Mas o último respiro foi a eleição Dilma versus Aécio, né? Que foi quando começou essa é a diferença. Republicanos e democratas. Black Lives Matter. E o que tá escrito ali, além da bandeira LGBT? Yes, we can. Yes, we can. O slogan do Obama, né? Cara, a gente, assim, assina embaixo desse tipo de diferenciação, porque é basicamente o que é. Assim. E o PSDB ele perde completamente a sua capacidade de disputar as eleições, porque o bolsonarismo polariza muito os ânimos, né? Digamos que o bolsonarismo então faz... Foi bom pro PT o aparecimento do fenômeno do bolsonarismo, porque... Depende do ponto de vista, sim. Porque ficou muito difícil de você não se posicionar politicamente. Ficou muito difícil você falar assim, não, política não me interessa. Depois do bolsonarismo isso não... Depois de 2013, aliás. Depois das jornadas de 2013... toda a esquerda só pro PT. Que assim, a gente tem que apoiar o PT porque o fascismo tá do outro lado. E aí eu quero dizer, alguém pode até levantar essa contradição, que parece uma contradição. Ian, você criticou o PT pra caramba, criticou a Dilma, criticou o Lula. E fez campanha pra ele. Fiz. Aí eu quero explicar o porquê que a gente faz, né? A minha prioridade, e a prioridade de qualquer comunista, é organizar a classe trabalhadora. A gente quer partir pro enfrentamento. A gente não quer criar amplas bases que contemplem a burguesia para fazer política. A gente quer enfrentar a burguesia agudizando a luta de classes. E para isso a gente precisa de uma classe trabalhadora altamente organizada e politizada. É muito mais fácil, é favorável fazer isso com o governo Lula estando no poder. É mais fácil fazer isso com o governo Lula estando no poder. Com o governo Bolsonaro 2, é capaz que a perseguição a sindicatos, a perseguição a movimentos populares, a maior violência policial, a utilização do exército para a repressão de movimentos populares, é capaz que isso se intensificasse. Pelo menos o discurso era ao contrário, né? Liberdade de expressão e tudo mais. Mentira. A gente sabe, vê o Tarcísio, que é a representação do bolsonarismo aqui. O Tarcísio é militar e ele está fazendo um uso da polícia militar que é de uma violência que a gente não via há muito tempo, assim. É só a gente ver o que foi a Operação Escudo na Baixada. A Operação Escudo foi uma operação de vingança, que os policiais foram para vingar policiais que tinham sido mortos com critérios bastante amplos, assim, né? E foi uma verdadeira chacina. Agora também o Nunes, que é a representação também do bolsonarismo aqui na cidade. O Nunes está querendo armar a guarda municipal e transformar em polícia municipal. O sonho dos prefeitos de direita é controlar uma polícia que nem o governo controla. Então, assim, com a maior repressão policial, a maior repressão a movimentos sociais, a gente dificulta a nossa organização. A gente favorece, tanto porque as políticas, mesmo que brandas ou de freio do Lula, fazem com que a classe trabalhadora sofra menos, e a gente não é favorável a teses aceleracionistas. A teses que dizem assim, a gente tem que fazer a classe trabalhadora sofrer pra caramba, porque aí ela vai tomar consciência e fazer a revolução. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. E a gente não é favorável a que a classe trabalhadora sofra mais pra qualquer projeto político, tá? Se fosse assim, na ditadura tinha acontecido uma revolução. A população sofreu pra caramba, por que não fez revolução? É porque não é assim que funciona, tá? Então, tem que eleger o Bolsonaro porque aí a galera vai sofrer e vai fazer revolução. Não vai. Então, por isso que eu fiz campanha pro Lula, mas por que esse governo Lula tá aparentando ser mais rebaixado que os anteriores, né? Eu acho que é por duas razões. A primeira é, a gente tava falando do PSDB. O PSDB podia ser um partido que representava eleitoralmente as classes médias, a pequena burguesia, a burguesia em uma certa parte. Depois de 2013, com o surgimento do bolsonarismo, a direita está muito mais organizada. Então a gente tem um governo Lula agora com uma direita muito mais coesa. Com certeza. E isso é visível. A gente sai da ditadura com a direita um pouco vacilante ainda. Isso que fez com que o Lula quase ganhasse. Tinha gente que era saudoso da ditadura, mas falar sobre isso em público pegava mal. Tinha gente que fazia oposição à ditadura, mas porque queria uma política mais neoliberal de abertura para os mercados, que a ditadura era resistente, né? No final começou a não ser mais. A direita estava um pouco desnorteada nesse começo. E ela demora para se reorganizar num bloco coeso. Eu não sei se você lembra da figura bizarríssima do Enéas. Claro. O Enéas é um exemplo de como a direita estava meio para todo lado. Ele era um representante da direita, inclusive está sendo reabilitado pelo bolsonarismo, né? Apesar de ser um estatista também.
Apesar de ser um cara que defendia bomba nuclear. Bomba nuclear. Esse cara, de novo, pegar o discurso econômico dele é oposto, porque ele defende mais essa direita tradicional nacionalista, né? E ele não conseguiu agregar grandes bases ao redor dele. Ele era uma figura bizarra, ganhou a eleição lá para deputado, mas a direita tava meio... não tinha uma organização arquetípica. Até o integralismo tentou voltar nessa época. Agora não. Agora o bolsonarismo compõe um bloco coeso, que consegue mobilizar bases. Que não consegue... tinha concorrentes? Dentro disso, não que eu saiba. Aí, ó o doido aí. Ela. Parecia que ele tava de ponta cabeça, né? E depois... Não parece que a parte de baixo é a parte de cima. Quando a leucemia tava avançada, ficou bizarríssimo sem barba. Não lembro. Ele, porque caiu pelo, né, por causa da quimioterapia, ele ficou bizarríssimo, sim. O Enéas é um cara que é exemplo de como a direita tava meio sem rumo nessa época. É verdade. E não conseguiu agregar um grande movimento de massas. Se havia disputa, boa pergunta. Isso eu não sei responder. Se o bolsonarismo tinha concorrência nessa organização. Também não lembro não de alguém forte, eu não lembro. Pois que tentou... Eu precisaria pensar um pouco pra responder. Mas enfim, ele conseguiu, né? E o Dória não era, né? Não, o Bolsodória. O Dória foi totalmente... Usou a figura do Bolsonaro pra conseguir... E mesmo o Bolsonaro chamando ele de calcinha apertada, Calça apertada. Você vê o nível de humilhação que o cara tem que chegar, né? Pô. O cara é chamado de calcinha apertada a vida toda, ele é Bolsodória. E quando veio aqui, ele trouxe de presente inútil uma calça apertada, não é? Verdade. Ó, eu tenho que respeitar porque a melhor maneira de lidar com uma piada é aceitando ela. Aceitar, não tem jeito. Aceitar. Você quer não ter um apelido? Fala que você achou o apelido engraçado. Aí não tem mais Só não aceito que ele não disse que o vídeo era dele. Ele o vídeo, aquele vídeo, né? Esse vídeo aí tem que entrar pro patrimônio do Museu da Imagem e Som. Pô, pode crer. Mas assim, agora a gente tem um governo Lula com a direita muito mais organizada e nós temos um capitalismo que está em recessão, que é o que você tinha falado mais cedo. O Lula conseguiu promover todas essas políticas econômicas porque a gente estava num contexto de capitalismo em expansão, o famoso bundas. Boom das commodities. O que é? O boom das commodities. E o Brasil, cresceu muito. Nesse período do Lula 1 e 2 a dívida externa. Agora, a gente estava num momento favorável, mas que não alterou a estrutura produtiva do Brasil. Não. A gente continuou sendo agroexportador e exportador de minério. Era a chance, né, da gente mudar. Poderia ter... Foi o que a Dilma tentou fazer. Ela tentou promover uma política industrial e não recebeu o apoio da burguesia. Porque a gente tem uma burguesia que é muito vinculada, primeiro, com juros altos históricos, né? Que se acostumou a lidar com juros absurdos e que é muito ligado ao capital financeiro, principalmente ao capital financeiro estrangeiro. Mas a gente não pode subestimar também a influência que os Estados Unidos tiveram nessas políticas. Porque, por exemplo, a gente fala do teto de gastos. E os bancos ganharam muito pra caramba, os bancos dois primeiros governos do Lula. Muito. Tem até aquela frase... Que banqueiro que falou, se eu soubesse que era assim, eu mesmo tinha votado nele? Tinha acho que foi algum banqueiro que falou isso, né? Não é pra menos, né? A gente não pode subestimar a influência que os Estados Unidos têm na política do Brasil. Porque, por exemplo, a política que é a vitrine do Temer, é o teto de gastos, né? O teto de gastos não é nenhuma coisa que veio da brilhante mente anciã do Temer, nem de economistas ortodoxos, veio do Banco Mundial. É uma exigência externa, exatamente. O Banco Mundial pressiona o Brasil para tomar certas medidas macroeconômicas mediante o Brasil não sofrer sanções externas. Então é uma chantagem, assim, quer continuar participando do comércio internacional, Brasil? Tem que adotar essas medidas. Tem que liberalizar a economia aqui, privatizar tantas coisas aqui, tem que diminuir os gastos públicos aqui, assado, e o Brasil tem que acatar. Senão ele é boicotado da política internacional. Então o teto de gastos está nos documentos do Banco Central. Do Banco Central não, do Banco Mundial, perdão. Isso, eu fiz um vídeo só sobre isso, só sobre documentação do FMI e do Banco Mundial, que dizem com todas as letras as reformas que o governo Temer tinha que fazer. Nada veio da mente dele, sabe? Por isso que eu não gosto de pessoalizar. O Temer fez isso, porque ele é maluco. O Lula deixou de fazer isso, porque ele não é maluco. Isso não explica o panorama. E a gente chega nesse governo Lula 3 com um capitalismo em recessão, a direita organizada e todas essas reformas já feitas. Esse é um grande problema, porque o governo tem mostrado pouco ânimo de revogar qualquer reforma da época do Temer. O teto mudou de nome, virou arcabouço, mas continua sendo uma limitação dos gastos públicos.